Estamos de volta com o 27 Segundos pela RCTV, nessa entrevista aqui em primeira mão, exclusiva na RCTV, com o novo Procurador-Geral de Justiça, Bertrand Asfora, nomeação que saiu hoje no Diário Oficial do Estado. Mas antes de retomar essa entrevista com o Bertrand, agora sim vamos ver a reportagem sobre a avaliação dos tribunais de contas dos estados, através de um comitê gestor indicado pela Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas dos Estados, e numa deferência ao presidente do Tribunal de Contas daqui da Paraíba, o conselheiro Fábio Nogueira, a direção da Atricom resolveu começar essa avaliação pela Paraíba. São 20 itens analisados, avaliados por esse comitê gestor. O Comitê Gestor de Agilidade e Qualidade do Controle Externo é formado por 12 conselheiros e 6 técnicos filiados à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O primeiro dos 26 tribunais que serão avaliados no país é o Tribunal de Contas da Paraíba, que recebe hoje e amanhã a visita do comitê. Nós vamos verificar se as exigências relativas a acesso à informação estão sendo cumpridas, se a ouvidoria está funcionando conforme determina a lei, se há correções internas no tribunal, quais são os estoques, quais são as tendências de estoques, os tipos de processo, enfim, é uma avaliação primeira de conhecer, vamos dizer, as nossas particularidades e, a partir daí, a Atricom fazer suas recomendações. Esses resultados serão divulgados no Congresso Nacional dos Tribunais de Contas, que ocorrerá em Vitória, em dezembro desse ano. É claro que não deixa de ser uma comparação. Agora, o tribunal que não tem os 20 itens vai perseguir, em determinado tempo, que alcance esses itens. Então, o sentido é esse, é de aprimoramento. Isso eu não tenho, eu vou procurar ter. E isso espontaneamente. Quando o nome da Paraíba foi sugerido para ser o primeiro tribunal a ser avaliado, nós prontamente concordamos, por entender que precisamos, repito, dar o exemplo. O Tribunal de Contas da Paraíba é referência nacional. Hoje nós temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei 131, melhor dizendo, que é a da transparência. A criação do comitê para essa espécie de autoavaliação também visa pressionar o Congresso a aprovar o projeto de emenda constitucional que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Bom, eu vou retomar a entrevista com o Dr. Bertrand. Eu quero perguntar sobre essas parcerias do Ministério Público com o Tribunal de Contas, com outras instituições e organismos governamentais e não governamentais do Ministério Público, mas eu deixei a pergunta aqui do telespectador, é o nosso Bucho Furado, que é um blog que nos acompanha sempre, né, nos programas da RCTV, tanto no 27 Segundos como no Rede Debate, e ele deixou uma pergunta aqui que eu queria ouvir do Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Bertrand Asfora. O fato de ser indicado pelo governador não compromete decisões que possam, no futuro, ser contra o governo do Estado? Não, a priori, isso é uma imposição de ordem constitucional, né? E não se verifica só para o Ministério Público da Paraíba, não. Para todo o Ministério Público brasileiro, por óbvio, o próprio Procurador-Geral da República, os ministros do Supremo, os desembargadores, o quinto constitucional, né? Mas uma vez eu conversando com o Oswaldo sobre isso, ele disse que assistiu uma palestra do ex-ministro Aires Brito. E ele, tocando exatamente nesse assunto, eu acho que cabe bem aqui para o seu interlocutor. Ele disse, a gratidão, claro que sempre existe, né? Mas não se pode agradecer com a toga. Eu acho que se adequa bem, né, a esse momento. O papel do Ministério Público está bem delineado, nós estamos seguindo prontamente os ditames de ordem constitucional. Então, assim, claro, na hora que o Parlamento brasileiro avançar e não precisar mais da nomeação por parte do governador, né, então aí, obviamente, nós não teremos. Mas enquanto as regras do jogo forem ou fossem, né, ou são essas, nós temos que agir nos termos exatos da Constituição Federal. E tem outra situação, né? É indicado, efetivamente, nomeado, não é indicado, é nomeado pelo governador do Estado. Isso. Mas a escolha é feita entre os membros, os integrantes, todos os segmentos do Ministério Público, promotores, procuradores. Isso. Não é? É uma eleição... Então é uma eleição direta, democrática, né? Isso. O peso do voto do promotor é o mesmo peso do voto do procurador. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então... E o resultado dessa eleição é de pública notoriedade, né? Nós tivemos 142 votos,
doutor Adrio com 124 votos e doutor João Geraldo com 90 votos, salvo melhor juízo. Né? Eu não vou lhe defender porque eu sou suspeito, mas, além de tudo, você encabeçou a lista, era o mais votado. Exatamente. Né? Não é isso? Apesar de que, como eu disse, nos termos da Constituição Federal, claro que é uma luta do Ministério Público Brasileiro, de sempre, inclusive a atuação da CONAMP, né, que é a nossa entidade nacional, da defesa do mais votado. Agora, claro que existem casos, né, que o governador não coloca o mais votado. Né, casos não só na Paraíba, como no Brasil como um todo, que o governador pode, né, escolher o não mais votado, que não é o caso aqui da Paraíba, até porque o governador nos nomeou elogiando, digamos assim, reconhecendo a democracia interna do Ministério Público, valorizando essa instituição e colocando o mais votado. Bom, eu lhe pergunto, saiu aí a reportagem do Tribunal de Contas, essa avaliação, esse controle externo que será efetivado por um comitê gestor. Como é que está hoje a relação entre Tribunal de Contas e Ministério Público? Porque eu vejo que são 3 organismos efetivamente que trabalham nessas operações, principalmente de combate à improbidade, não é? Aliás, 4, vou citar outro, que é o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, né? Polícia Federal e Tribunal de Contas de Estado. Como é que está a relação, não só com o Tribunal de Contas, quanto com essas outras instituições? A relação com o Tribunal de Contas do Estado é a melhor possível. Né? Hoje mesmo já falei com o doutor Fábio Nogueira, né, me colocando à disposição, e ele, no caso, ligou para parabenizar pelo resultado do pleito, mas a interlocução é sempre muito boa. Tanto em nível estadual como a própria Polícia Civil, mencionei aqui que nós aderimos, né, ao planejamento estratégico do governo do Estado na área de segurança pública, nas áreas integradas de segurança pública, e também, só reiterando, é algo que não tem esse modelo em nível nacional. A nossa parceria com a Polícia Federal também é uma parceria muito importante que tem dado grandes resultados à coletividade. A própria Polícia Rodoviária Federal também é um parceiro muito próximo, a Polícia Civil do Estado, a Polícia Militar, o Tribunal de Contas, enfim, todas as instituições, né, que trabalham em favor da cidadania. O Ministério Público quer ampliar, claro, né, sempre se colocar à disposição, porque o nosso compromisso é muito forte, apesar das limitações que nós temos, mas o desejo de servir é muito grande. Antigamente, Bertrand, já bem antigo, acho que eu sou até de uma idade mais avançada do que a sua, se falava pelo interior do Estado que existiam 3 autoridades, né? O padre, o promotor e o delegado. O promotor hoje continua, o promotor de justiça hoje continua com esse respeito da sociedade no interior do Estado? Eu acredito que sim, mas hoje nós temos uma grande autoridade, Hermes, que é o cidadão. Eu acho que a maior autoridade que nós temos no Brasil é o cidadão no momento que ele exerce sua cidadania. Você mencionou no início do programa a questão das redes sociais. Isso. A democracia, a horizontalidade da democracia hoje. Ou seja, sem lideranças específicas, né? Estou me referindo às grandes movimentações que nós vivemos em nível nacional. Eu acho que a grande autoridade hoje, e graças a Deus que seja assim, a grande autoridade é o cidadão quando ele exercita sua cidadania. E claro, os órgãos, né, garantidos e criados pela Constituição Federal, no seu papel de defender o exercício dessa cidadania nas medidas administrativas e ou judiciais, trabalhando em parceirado ou não. Bertrand, quem faz a crítica ao Ministério Público, de certa forma, a atuação do Ministério Público, diz que, às vezes, em determinadas situações, o promotor quer efetivamente ganhar mídia, criar fatos para ganhar mídia, e muitas das vezes as acusações não são provadas. De fato, você acha que existe isso ou o Ministério Público apenas cumpre o seu papel? Não, eu acho que nós temos em nível nacional exageros aqui e acolá, e é natural isso de toda a categoria, de toda a classe. Não acredito que seja uma conduta deliberada, né? Não acredito. Excessos existem, as corregedorias existem para isso, o Conselho Nacional, né, de forma igual. Agora, quando você avalia, né, e faz a grande contabilidade social da atuação do Ministério Público, eu acho que o saldo é muito positivo. E daí, só para ultimar o raciocínio, aumenta muito a responsabilidade do gestor no sentido de ter que estruturar melhor a sua instituição para que essa demanda seja atendida e os promotores possam trabalhar de uma forma mais confortável com os instrumentos, né, legais e administrativos para atender os anseios da coletividade. Doutor Bertrand Asfora, muito obrigado pela entrevista aqui na RCTV, muito obrigado pela deferência de estar presente aqui no 27 Segundos, um dia depois da sua confirmação como novo procurador-geral e no dia da sua nomeação efetiva, que teve a publicação no Diário Oficial do Estado. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer muito, Hermes, dizer que é um prazer enorme
né, estar aqui com vocês. Sempre que puder, estarei. Pedir desculpas a você e aos telespectadores que estão um pouco, né, afônicos. Acredito que foi fruto aí da campanha e dessa expectativa da nomeação. E agradecer a você, agradecer a imprensa paraibana, parabenizar pelo programa e agradecer a todos os promotores e as promotoras, os procuradores e procuradoras, né, que acreditaram na continuidade do projeto, e dizer que o Ministério Público hoje, o nosso pensamento é de união institucional. Nós sabemos conviver bem com a nossa democracia interna, com as opiniões que não coincidem, mas isso é importante, né, que a instituição se mantenha viva na diversidade dos pensamentos, mas com um desejo sempre muito forte de trabalhar em favor do povo, até porque os nossos adversários maiores não estão dentro da instituição. Nós divergimos conceitualmente. Os nossos adversários estão fora, querendo retirar as atribuições do Ministério Público, aqueles que, porventura, pensam dessa forma. Então, agradecer muito e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite também. Bom, e nós ficamos por aqui com o 27 segundos desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta ao vivo aqui na RCTV às 9 da noite com novas entrevistas. Fique ligado agora na programação da RCTV, do seu jeito, para você.